Eu quero continuar esse culto nessa noite e eu quero falar com os irmãos. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 15. Quero desejar a todos os pais, Não foi proposital, apresentar o Lucas no Dia dos Pais, mas agradeço a Deus, no Dia dos Pais, poder estar apresentando o nosso filho. E eu quero desejar a você que é pai, que Deus continue abençoando você nessa missão, Eu estou aí, tentando como você, me esforçando para ser exemplo para os meus filhos. Não é fácil. Eu sei que nós ensinamos, aí o mundo tenta desconstruir aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, mas Deus há de nos capacitar, amém? Eu fiquei muito feliz do irmão Jair vir aqui à frente. Eu até falei para a pastora lá em casa, eu falei assim, o que eu queria que o irmão Jair viesse hoje aqui. Eu ia até pedir para ele dar o testemunho, acho que não vai dar tempo para ele dar o testemunho hoje, porque eu vejo assim, que ele é um exemplo de pai, Ele é um homem de Deus. Os seus filhos foram para a faculdade, voltaram servos do Senhor, saíram servos do Senhor, voltaram servos do Senhor. Tanto o Murilo como o Jean sempre está aqui servindo. O Jean é mais dos bastidores, O Murilo é guitarrista, fica ali. E eu vejo ele, o irmão e os seus filhos, e como é bom. Eu sei que tem mais irmãos aqui também que são exemplos, mas eu vejo ele, os filhos, e eu já ouvi, irmão Jair, um dia dizer assim, que a faculdade desvia crente. Não, isso não é verdade. A faculdade revela a nossa fé. Se realmente nós cremos em Jesus, você pode entrar na faculdade, você pode trabalhar no meio de pessoas que não temem a Deus, que ao contrário, você vai ser sal e você vai ser luz aonde você estiver. Nós não somos frutos do meio, nós somos frutos do Espírito de Deus. Nós somos gerados nova criatura em Cristo. E hoje eu quero falar com você, irmão, como é Dia dos Pais, sobre esse termo, essa palavra Abba Pai. Quem já ouviu essa palavra? Teve uma época até que queriam que nas igrejas só orasse assim, Abba Pai. Não é nesse sentido que é o texto que Paulo escreve aos Romanos, que as nossas orações só serão ouvidas se nós orarmos Abba Pai, ou Paizinho, Não é nesse sentido. Eu quero ler com você, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Quem já leu essa passagem aí? Quem conhece? Essa carta foi escrita à igreja de Roma. O apóstolo Paulo escreve aos romanos e diz: olha, irmãos, vocês não receberam um espírito de escravidão, mas vocês receberam o Espírito Santo de Deus, no qual Deus adotou vocês como pai. Ou seja, o espírito do Abba Pai. O que significa Abba, pastor? Abba significa pai, Mas só que no original, a palavra Abba, ela está em aramaico ou hebraico, ou Abi, também em aramaico. Que a Bíblia, no Antigo Testamento, eles falavam hebraico, eles escreviam, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e um pouco de aramaico, que era uma língua dos judeus. Era uma língua ali deles. Como nós temos os índios que falam o seu próprio idioma, também os judeus, além de falar o hebraico, que era a língua da nação, mas também falava o idioma aramaico. E no aramaico original é Abi, que significa pai. Então quando está escrito, e o Novo Testamento é em grego,
Então, quando está no original, está assim: Abba em hebraico e Pai em grego. Por que isso? Eu vou te mostrar na Bíblia porque que o apóstolo Paulo, ele escreve 2 vezes Pai, Pai. Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos por que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos Abba, Pai. Nós recebemos agora o espírito do Abba, Pai. Por quê, meus irmãos? A Bíblia diz que no Antigo Testamento, nós vamos ver lá abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Lá tem um nome, né, de um personagem bíblico que tinha o nome de pai e não era pai. Gênesis capítulo 17, versículo de número 4. Gênesis 17, 4. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Se nós lermos lá em Gênesis capítulo 12, vai falar que Abrão estava na casa do seu pai, e ali Deus chama ele, um Deus desconhecido, e fala assim: olha, eu te chamo para uma terra desconhecida, e eu vou fazer você pai de nações, eu vou te dar muitos filhos. Mas Abraão, ou Abrão aqui ainda, ele não tinha nenhum filho biológico. Ele chamava Abrão, e ele tinha 75 anos quando Deus chamou ele. E a palavra de Deus diz que ele chamava-se Abrão. Aí você vai lembrar aqui do Abba, ó. Abrão, Ab, de pai, pai grande, e não tinha nenhum filho. Na Bíblia os nomes têm significados, e o nome dele era pai grande e não tinha nenhum filho biológico. E isso incomodava muito ele, porque ele era um homem muito próspero, ele era um homem muito, mas muito abençoado financeiramente, ele tinha recebido a bênção de Deus, ele estava prosperando muito, levou consigo seu sobrinho Ló, nós conhecemos a história, levou seu funcionário de confiança, o Eliezer, ou Eliezer, talvez está na sua Bíblia, mas só que ele tinha um desejo de ser pai, e o nome dele era pai, mas ele não tinha filho nenhum. E a Bíblia diz o quê? Que Deus aparece para ele aqui em Gênesis 17 e fala assim: olha, o seu nome a partir de hoje será Abraão, que significa pai de multidões, ou pai de nações. E através da sua vida, da sua descendência biológica, vai sair muitos reis, muitos governantes, nações vão sair de você. Aqui, meus irmãos, Deus fala de uma promessa da sua descendência biológica. Um homem que tinha o nome de pai, mas não era pai, e que tinha um desejo muito grande de ter filhos. E em Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15, vai falar que Deus fala com ele e fala assim: olha, você agora está com 99 anos, o texto fala, e você vai ter um filho na velhice, e a sua esposa, com 90 anos de idade, ela vai ter um filho também. E ele dá risada, e Sara também, Sarai, que chamava ainda, dá risada, e ela fala assim: o nome dela não vai ser mais Sarai, vai ser Sara, porque ela vai ser mãe de filhos. E eles começaram a rir, e por isso o nome do filho dele se chama Isaac, porque ele trouxe alegria, porque eles eram realizados em muitas coisas, mas ainda não tinham um filho biológico. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo dias onde o conceito de pai, para quem é muito liberal, o conceito de pai basta ser aquela figura que cria, né? Para uma empresa brasileira Natura, né, pode ser até uma mulher que fez a transformação sexual, né, tomou hormônios masculinos. Para eles, para essa empresa, ela é uma figura paterna, porque ela está cuidando de uma criança.
Olha só o conceito secular. Para alguns, não conseguem enxergar na figura masculina um pai bom, porque o seu pai muitas vezes foi ausente, muitas vezes o seu pai foi muito rigoroso, ou foi muito ignorante, não soube tratar você da maneira certa, talvez seu pai biológico, talvez abandonou você. Para alguns, no conceito secular, a figura do pai, né, é muitas vezes denegrida, ao ponto das pessoas falarem assim, pai é quem cria. Pai é quem cria, porque tem alguns pais que não foram exemplos, que não conseguiram ser pais que entraram no padrão desse mundo, de um pai perfeito, de uma figura perfeita. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos buscando a perfeição em homens, nós estamos buscando a perfeição no pai humano, e na verdade, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está falando de um pai que é superior ao homem, um pai que é perfeito e bom, um pai que adotou, porque o Filho unigênito de Deus é Jesus. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que nós não vamos encontrar no padrão humano o Pai perfeito, porque na verdade o único Pai que é perfeito é Deus, que é revelado através do Filho, e o Filho fala assim, eu e o Pai somos um. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala assim, olha, vocês não são mais bastardos, vocês não são mais órfãos, a partir de agora, através do Espírito Santo, através de Jesus, que entrou na vida de vocês, vocês foram adotados por Deus, e agora vocês podem chamar Deus de Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que na figura de Deus, só enxerga um Criador. Deus é aquele senhor de barba branca, cabelos brancos, que está sentado num trono bem bonito, e está com um cajado na mão. Ai daquele que desobedecer ele, porque o cajado come. Deus castiga. Quem já ouviu essa expressão? Não faz isso não, que Deus castiga. Mas onde está isso na Bíblia? A Bíblia fala que Deus é justo juiz. Deus é santo. Deus é amor. Por que muitas pessoas, irmãos, só conseguem ver Deus baseado na figura humana do Pai humano, e o Pai humano muitas vezes não conseguiu corresponder com o amor, e a pessoa não consegue enxergar em Deus aquilo que Cristo nos revelou na cruz? Quem está me entendendo aí? Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele está falando assim, olha, vocês não têm só o Abba lá, o Criador, o pai biológico, como Abraão foi o pai de vocês, biologicamente vocês descendem de Abraão, mas vocês agora têm um pai que é bom, vocês têm um pai que é paizinho, vocês têm um pai que através de Cristo, Ele está com vocês em todo o tempo. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, porque tem muita gente, irmãos, porque foram abandonados pelos pais biológicos, se sentem abandonados por Deus. Cada frustração que ela passa, ela pensa que Deus não está mais com ela. Tudo o que acontece, ela fala assim, não, Deus não está mais aqui comigo, Deus não me quer mais. Irmão, tem como você pegar até um pai biológico que ele pode não ter cuidado da criança, do filho, mas biologicamente é impossível deixar de ser o pai. É impossível. É impossível, irmãos. É impossível biologicamente alguém deixar de ser o pai da criança. É possível, irmãos? Não, não é possível. Ela pode não ter sido um pai presente, mas biologicamente continua sendo pai. Como a mãe não deixa de ser mãe, biologicamente. Mesmo que ela não cuidou, não deu carinho, não deu amor. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quem criou você e quem me criou? O Pai. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Eu aconselho os irmãos a procurar no YouTube assim, o DNA de Deus. Você vai se surpreender com essa reportagem. O DNA de Deus.
Foi provado cientificamente que tudo tem o DNA de Deus. Ou seja, a nossa origem vem do Pai. Mas o pecado nos afastou do Pai. Desde Adão. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo de número 15, Lucas 15. Para você entender agora o que Paulo estava falando quando ele trata Deus como Pai. Não só como Criador, não só como Senhor. Mas agora ele quer aproximar os irmãos da igreja e falar assim: olha, vocês têm um Pai, vocês estavam longe de Deus, mas agora vocês têm um Pai, e esse Pai ama vocês de verdade, e esse Pai está com vocês em todo o tempo. Lucas capítulo de número 15, Lucas 15, a partir do versículo 17, Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar e voltar para o meu pai, e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam-me depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Agora, meu irmão, Jesus aqui nessa parábola, é uma história, provavelmente não aconteceu. Alguns falam que pode ter acontecido, que foi baseado na história de alguém, mas é uma parábola, significa que não aconteceu, é uma história, é uma ilustração de Jesus. E nessa história que Jesus conta, bem conhecida, foi falado acho que no culto infantil hoje de manhã, essa história, quem assistiu o culto infantil. E nessa história aqui, nós vemos o filho mais novo pedindo a herança antecipada, e ele gasta tudo, perde tudo, e vai trabalhar cuidando de porcos. Que seria assim como trabalhar no pior trabalho que um ser humano podia trabalhar naquela época, porque para o judeu, porco era um animal imundo. Então Jesus, nessa parábola, ele fala assim: olha, ele foi trabalhar com os porcos, mas quando ele estava ali, estava com tanta fome, mas tanta fome, que ele desejou comer a comida dos porcos. Mas também diz assim, que ele caiu em si. Sabe aquele minuto de bobeira, aquele minuto que de reflexão, que a pessoa para e pensa no que está fazendo da vida dela? Sabe quando isso aconteceu? Quando eu e você fomos convencidos pelo Espírito Santo, porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós vimos o que? Como esse jovem falou assim: os trabalhadores do meu pai, na casa dele, tem comida, tem abrigo, ninguém está desejando comer a comida dos porcos. E o texto diz que ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão para ele, vou dizer que eu pequei contra Deus e contra ele, e nem sou digno de ser chamado filho dele, mas eu quero ser como um dos seus trabalhadores. Quando ele se arrepende, quando ele volta para a casa do pai, a Bíblia fala assim, que de longe o pai dele avistou ele, e o pai dele foi correndo e abraçou ele, beijou ele, e já mandou trazer, falou assim: pega, coloca um anel no dedo dele, troca as roupas sujas dele, dá uma capa nova para ele, coloca uma sandália nova nos pés dele. Sabe o que esse pai estava dizendo? Aquele anel, segundo um comentário que eu li na Bíblia Thompson, diz que significa que ele se tornava herdeiro de tudo novamente, para que todo mundo que trabalhava com o seu pai visse que a partir daquele momento, aquele filho, ele se tornou herdeiro de tudo.
voltou a ter os mesmos direitos, que ele não seria tratado como um funcionário naquela casa, mas ele ia ser tratado como filho e como herdeiro de tudo, mesmo ele tendo perdido todos os seus bens. Por isso que o irmão mais velho fica revoltado quando vê a festa, porque ele foi colocado um anel e foi feito um banquete, uma festa em favor dele, trocou as roupas dele. Mas o que significa isso, pastor? Que quando nós fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, a Bíblia fala que através de Cristo nós somos limpos pelos nossos pecados, são perdoados por Deus, nós recebemos vestes novas de Deus, assim como esse filho, nós recebemos um novo nome, assim como esse filho recebe o selo ali, o anel, nós recebemos o selo do Espírito Santo, e assim nós passamos a ser o quê? Recebido como filhos. Se Jesus estivesse falando de uma atitude de um pai biológico, de apenas o Abba do Antigo Testamento, seria diferente. O que um pai biológico faria? Falar assim: eu te avisei, eu falei para você que você ia quebrar a cara, eu falei, eu te dei conselhos antes de você sair aqui de casa. Não seria assim? Se fosse seu filho, você não ia falar isso para ele? Você não ia dar conselho se ele falasse assim: olha, eu quero ir embora de casa, e você visse que não era a hora certa, o que você ia fazer? Você ia tentar falar assim: não, meu filho, não vai não é a hora ainda, não faz isso. Mas quando ele voltasse, pedisse uma nova chance, qual que seria a sua atitude? Eu faria isso, irmãos. Eu estou sendo bem sincero. Eu ia falar assim: olha, rapaz, eu falei com você, quando você saiu daqui, eu avisei que você ia quebrar a cara, que não era para você agir assim. Então não é esse tipo de pai que Deus está falando, porque esse pai que faz assim, está tentando fazer da maneira certa, de acordo com o seu conhecimento, com a sua natureza, ele não é perfeito, mas aqui está falando de um pai perfeito, que é Deus. Esse pai do filho pródigo aqui é Deus, que está disposto a perdoar o seu pecado e o meu pecado, quando nós nos arrependemos. É esse que é o Abba que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Sabe por quê? Porque Roma, irmãos, era uma cidade muito ligada ao paganismo, uma cidade com muitas coisas que desagradam a Deus. É só ler o capítulo 1 de Romanos, você já vai entender o que eu estou falando. Lá já começa a falar do pecado, da prática de homem com homem, mulher com mulher. Lá em Roma era normal, isso não é coisa nova não, desde a época dos romanos isso já acontecia. Era incentivado um soldado a não ter família, a se relacionar com outro homem na guerra, para não voltar para casa. Havia esse incentivo. Por isso que o apóstolo Paulo começa escrevendo a carta aos Romanos, falando que trocando o uso natural, e homem com homem, mulher com mulher. Hoje, se falar isso, fala que a gente é preconceituoso, né? Eu estou falando que está escrito. Então, se você acha que quem fala isso é preconceituoso, então Deus é preconceituoso. Deus é justo, Deus é amor, Deus é santo, Deus perdoa, Deus ama o pecador, mas nunca o pecado de ninguém. E agora o apóstolo Paulo está instruindo essa igreja e fala assim: olha, vocês andavam longe de Deus, assim como nós, igreja. Antes de Cristo, nós conhecíamos Deus de longe. Deus para nós era só o Abba, aquele que estava longe. Não, Deus é pai, né? Tem gente que fala até assim, né? Não, Deus é pai, né? Ele vai se vingar por mim, né? Deus é pai, né? Quando alguém faz alguma coisa ruim, fala assim: Deus é pai. Quem já ouviu alguém falar isso? Não é assim? Quando alguém faz alguma coisa assim: Deus é pai. Não, Deus é pai, meu irmão. É seu pai e é pai daquele também que faz as coisas erradas, e Ele está disposto a ter misericórdia se houver arrependimento daquele também, assim como teve misericórdia da sua vida e da minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu quero que vocês entendam, igreja, que vocês têm um pai que não erra, um pai que não falha, um pai que está disposto a recomeçar. Como o exemplo mais claro de quem é esse pai, é Jesus ensinando na parábola do filho pródigo. Ele expressa o amor de Deus por nós, que Deus está disposto a recomeçar com você e comigo, todos os dias, desde que haja um arrependimento, desde que haja uma confissão de pecados. Esse rapaz, ele confessa os seus pecados. Aqui é tratado aqui os gentios, que é esse rapaz, que era o filho do pai, nós que fomos criados por Deus, a sua imagem e sua semelhança, mas nós andávamos na nossa própria vida, do nosso mesmo, do jeito que a gente achava que era certo, que a gente achava que era assim mesmo, que pastor, eu nasci assim, minha vida é assim, eu sirvo a Deus do meu jeito, então não tem como servir.
Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um rei. Vamos fingir aqui que eu sou rei, tá, Júnior? Você é servo do meu reino. Eu sou o seu rei. Acabou a minha água. Como que eu vou falar com o irmão Júnior? Por favor, traz um copo d'água para mim. Não, irmãos, você pede para um amigo. Um rei, ele fala assim, eu quero água. E o servo não questiona. Não tem como servir a Deus do seu jeito. A gente não questiona Deus. Deixa para questionar no céu. Vai reclamar no céu do que está escrito. A gente não questiona Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Nós somos servos. Assim como um servo não questiona um rei, nem um senhor, assim nós não temos essa autoridade, nenhum lugar na Bíblia não dá essa autonomia para nós questionarmos Deus. Jó foi um homem de Deus, ele quis questionar Deus. Só lê o livro de Jó. Aí Deus falou assim, você sabe quem coloca o limite às águas? Você sabe responder sobre isso, Jó? Qual que é a resposta de Jó no finalzinho do capítulo 42? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó baixou a bola. Sabe por quê? Porque Jó era conhecido como sábio do Oriente. Ou seja, a minha sabedoria humana, a sua sabedoria humana não é nada diante da grandeza de Deus, senão ele não seria Deus. Se ele fosse igual a nós, no sentido de conhecimento, irmãos, ele não seria Deus. Jesus, ele foi igual a nós quando ele se fez carne, ele habitou na terra, ele foi homem, ele sangrou, ele sentiu sede, fome. A Bíblia diz que ele teve todos os sentimentos humanos e desejos no sentido de comer. Ele comia com seus discípulos, ele bebia, ele dormia, porque ele cansava, o corpo dele cansava, mas ele também é 100% Deus. Onde eu quero chegar nessa noite com você? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você que veio aqui, e nesse dia dos pais, você não tinha nada para comemorar, porque o seu pai biológico falhou com você. A partir de hoje você tem o que comemorar, porque o seu pai, o meu pai, o nosso pai que está no céu, ele não falha. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. A palavra de Deus chega a dizer assim, que ainda que uma mãe que está amamentando viesse a se esquecer do filho, eu jamais me esquecerei de vós, diz o Senhor. É possível a mãe que está amamentando esquecer do filho? Irmão, eu não sei se é assim. A minha até fala assim, ó, meu filho está com fome, Davi está com fome. Era assim quando Davi mamava. Ó, a Ana está com fome, eu sei que ele está. O Lucas não é diferente, ó, o Lucas está com fome. Ninguém fala para ela, o menino não está nem chorando. Mas por quê? Porque a mãe sabe, irmãos. Ela sabe ali, o tanto que o neném mama, ela está ali com ele, corpo a corpo, ela sente esses negócios de mãe. E Deus fala assim, ainda que uma mãe que está amamentando viesse a se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de vós. Quem já viu essa palavra? É forte demais, irmãos. Nós temos um Pai que é bom, que é Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite, ou você que está me ouvindo, assistindo esse culto, entendendo que você tem um Pai verdadeiro, que deu o seu único filho na cruz, para morrer pelo seu pecado e pelo meu pecado. Abraão, a Bíblia diz em Gênesis 22, que Deus, nós chamamos de tipo de Cristo, a atitude de Deus nesse texto, quando Deus chama Abraão e pede o seu filho da promessa. Agora Abraão, depois de 25 anos, tem um filho, chamado Isaac. Aí o Senhor fala assim, Abraão, leva o seu filho lá no monte, e você vai oferecer ele para mim em sacrifício. Deus não quer sacrifícios humanos. Olha o que diz Gênesis 22, 8. Abraão respondeu, Deus proverá, ele respondendo para o filho dele,
para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, arrumou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Quem que entrega o seu único filho por nós? Quem? O Pai. Jesus chama Deus de Pai. O Pai chama Jesus de Filho. No batismo de Jesus, o que a voz do céu falou? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Se você e eu quisermos ficar comparando a figura do Pai, que é Deus, com a figura do homem, que é falho, do Pai homem, nós vamos se frustrar, porque o homem é falho. Agora os homens que são pai, têm que se espelhar na figura de Deus como pai, e assim vão ser pais melhores. É assim que nós vamos conseguir ser semelhantes ao Pai, como tratar os filhos. Olha só, irmãos, como que é diferente. O negócio que nós queremos na figura humana, comparar ela com Deus. E na verdade nós temos que a figura humana buscar em Deus, para que haja uma mudança em nós. E assim nós vamos parecer com Ele. Não Ele parecer com nós. Por isso que há uma frustração. Tem pessoas que têm dificuldade em servir a Deus. Aí se o pai é muito rigoroso, foi um pai muito assim, acha que Deus é aquela figura muito dura, que se jogar comida fora vai para o inferno, né? É pecado jogar comida fora. Eu acho que tem coisas piores que jogar comida fora, irmãos. Eu acho que tem coisas piores. Não é certo jogar comida fora. É sempre alguém que está com fome, né? Sempre tem alguém que você pode abençoar. É desperdício. Jogar dinheiro fora, né? Eu digo lá em casa, quando joga comida fora, está jogando dinheiro fora. Nós podíamos estar fazendo outra coisa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quando Deus aprovou Abraão, Ele diz assim, versículo 14: e Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jirê, ou seja, Deus proverá, o Senhor proverá. E aqui ele fala assim, daí dizem até hoje, no monte do Senhor, Deus proverá. Abraão não precisou de entregar o filho dele. Abraão não precisou de matar o seu filho para agradar a Deus. Abraão precisou crer. Hebreus diz que Abraão creu, lá em Hebreus 11, ele cria que se seu filho morresse como Deus pediu, Deus podia ressuscitar ele dentre os mortos. Olha, por isso que a Bíblia chama Abraão, sabe de quê? Pai de fé, pai da fé, um exemplo de fé. Um pai biológico que não era pai, o único filho que ele recebe da promessa, porque o filho de Agar não era o filho da promessa, ali foi um jeitinho, né, que deram para ele ter um filho, que a sua esposa pegou e lá e achou que seria o caminho certo, quis cortar caminho, e só deu confusão. Agora aqui diz, a palavra de Deus, que Abraão creu, que se Isaque morresse, Deus ressuscitaria. Eu quero, nessa noite, amados, a minha mensagem é simples para você. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Não sei. Eu não sei se o dia dos pais tem sido frustração para você ou alegria. Talvez o seu pai já foi, e você não disse para ele o tanto que você amava ele. E isso, todos os dias dos pais, isso aí martelo dentro do seu coração. Deixa você muito triste.
Tem um ditado que diz assim: primeiro tem que ser pai para aprender a ser filho, né? Tem um ditado mais ou menos assim. Primeiro tem que ser pai para aprender a ser filho, para tratar melhor o pai, para entender melhor o pai. Alguns têm que passar por esse caminho. Talvez o dia dos pais para você queria rabiscar, você queria tirar do calendário. Porque a figura de pai que você tem é de uma pessoa que não atendeu sua expectativa. Mas hoje, nessa noite, eu quero que você conheça o Pai verdadeiro. O Pai que te criou. O Pai que te formou. O Pai que te amou e deu seu Filho no seu lugar. Eu quero convidar você, em nome do Senhor Jesus, se você puder ficar de pé. Eu não posso chamar você aqui na frente, senão dá aglomeração de pessoas. Mas aí no seu lugar mesmo, eu quero orar com você. Talvez você está aqui e fala assim: pastor Cris, eu sou muito frustrado com meu pai. O meu pai, quando eu lembro da pessoa dele, eu só lembro dele ou ele batendo na minha mãe, ou ele me xingando, ou ele voltando bêbado para casa. Eu só tenho lembranças ruins do meu pai, ou ele me abandonando. Eu ouvi uma vez de um jovem que disse assim, que o pai dele falou: eu vou ali e não voltou mais. Isso deixou um vazio no coração. Ele falou assim: pastor, até hoje eu tento entender o porquê ele não voltou. Sabe quando esse vazio é tirado? Quando o Abba Pai entra no nosso coração. Quando Ele supre esse lugar. Você só vai conseguir superar ou conviver com esse viver melhor, mesmo tendo passado tudo isso, se Deus for o seu Pai de verdade. Se você vê Ele como um Pai, não só como Criador, não só como Senhor. Ele continua sendo o Criador, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo amor, continua sendo justiça, mas Ele quer que você veja Ele como Pai. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: olha, vocês têm um Pai, vocês têm um Pai verdadeiro. Talvez naquela igreja tinha irmãos que tinham perdido seus pais na guerra, nós não sabemos, o texto não fala. Eu não sei, talvez você perdeu seu pai era uma pessoa muito querida, está fazendo muita falta para você. Mas eu quero dizer que você vai conseguir dar continuidade na sua vida, em todos os pais, se Deus verdadeiramente for seu Pai. Se você colocar Ele como seu Pai no seu coração e falar assim: Senhor, seja meu Pai de verdade, seja o meu paizinho. Eu citei vários exemplos. Nos nossos dias a sociedade, o mundo quer achar esse vazio, e esse vazio só é preenchido por Deus, pelo Pai, por Ele. Talvez você teve um pai bom. O meu pai é um cara bom, eu considero meu pai o melhor pai do mundo, meu pai biológico. O meu pai para mim é muito especial, mas por muito tempo eu achava que o meu pai gostava mais do meu irmão do que de mim mais velho. Engraçado isso aí. Eu acho que todo irmão, alguns irmãos passam por isso, né? Achar que o pai tem um filho predileto. Eu achava isso. Depois eu cresci e entendi que eu tenho 3 filhos, irmãos. Olha que bênção, né? Eu tenho 3 filhos. Agora eu falo assim, todo cheio de razão. Eu tenho 3 filhos e eu amo meus filhos igual. O meu maior medo quando a Ana foi nascer é esse: será que eu vou conseguir amar ela como eu amo o Davi? E ela nasceu, irmãos, e ela é amada como o Davi, cada um com o seu jeitinho. E eu acho que eles pensam que eu gosto mais de um do que o outro. Isso é coisa de irmão, coisa de filho, né? Mas Deus, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por nós. Fala para mim se existe um amor maior do que esse por nós. Se você conhece um amor maior do que esse, me apresenta, por favor. Eu não conheço. Hoje tudo isso aqui existe por causa dele, por causa desse Pai, por causa desse amor. Feche os seus olhos, fala com o Pai. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, fala com Ele. Fala por que você está aqui. Se você precisa perdoar o seu pai biológico ou o seu pai de criação, libera perdão nessa noite. Começa a falar no seu Senhor, eu perdoo, me ajuda, Espírito Santo, a perdoar
Todas as vezes que você lembra dele, você se sente triste ou raiva, tira isso do seu coração. Tira isso do seu coração. Talvez você não tenha coragem de falar para ele, talvez ele não esteja mais aqui, mas você pode falar para Deus, para o seu pai. Fala assim: eu quero perdoar o meu pai biológico, eu quero perdoar as vezes que ele não me entendeu. Eu quero que o Senhor, Deus, eu quero liberar perdão. Você vai sair daqui uma pessoa melhor. Você vai ter um sentimento muito melhor. Você vai conseguir viver melhor. Você vai conseguir afluir sua vida melhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por esse irmão que tem dificuldades em perdoar o seu pai, Senhor, nessa noite. Ajuda, Espírito Santo, que nessa noite possa liberar perdão, todas as vezes que esse filho viu o seu pai agredir sua mãe. Não é fácil, Senhor, mas o Senhor pode, ó Deus, o Senhor pode ajudar, ó Deus, esse filho. Deus, eu te peço por essa filha, que o pai dela um dia, Deus, até quis expulsá-la de casa, mandou ela embora, brigou com ela, disse que tinha vergonha dela, Senhor. Que essa filha consiga perdoar esse pai, para que ela seja curada, Senhor. Ó Deus, que nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, os meus irmãos e as minhas irmãs venham experimentar o teu amor, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, ó Deus. O mundo está procurando uma figura perfeita no homem, ó Deus, em pessoas, até mudando a sua própria natureza, achando que vai resolver, ó Deus, como um pai perfeito, mas quando na verdade, o único que é perfeito e é bom é o Senhor, ó Pai. O único que tem amor de sobra, o único que é amor na sua essência, o único que é perdão na sua essência, que é justo na sua essência, ó Deus, é o Senhor, que é o nosso Pai, e é o Senhor, ó Pai, que nós clamamos, Paizinho, nessa noite. Abba, Pai, ó Papai, em nome de Jesus, nós buscamos no Senhor a resposta, nós buscamos no Senhor o refúgio, nós buscamos no Senhor, ó Pai, a fortaleza, a cura, ó Pai querido, nós buscamos a libertação, ó Deus, o perdão, a misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Ó Papai querido, alcança os nossos corações, ó Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, o teu amor que dura para sempre, ó Deus, como diz a tua palavra, seja liberado sobre os nossos corações, ó Pai, que nessa noite, esse irmão, essa irmã, Deus, possa conhecer o amor do Pai, que foi revelado na cruz, através do Filho que é Jesus, ó Deus. Oh Papai querido, nós te amamos, Pai, nós queremos mais de Ti nas nossas vidas, ó Pai. Nós buscamos no Senhor, ó Deus, aquilo que o homem não pode nos dar, aquilo que o nosso Pai não pode nos dar, Senhor. O Senhor é o Pai, ó Deus, o Pai de eternidade, o Pai de misericórdia, o Pai de amor, ó Pai, o Pai de bondade, de justiça, Senhor. O Teu Filho Jesus nos diz, ó Pai, na Tua palavra, que não há bom senão Deus, senão Pai, ó Deus. Oh Papai, em nome de Jesus, cura os nossos corações. Salva, Senhor, nessa noite aquela pessoa que estava longe do Senhor, longe da Tua presença, como o filho pródigo. Ó Deus, que andava no seu próprio caminho, perdido, ó Pai, nas suas próprias fraquezas, ó Deus, nas suas limitações. Deus, encontra o coração do perdido nessa noite, ó Deus, do fraco, do abatido, ó Deus, do oprimido. Ó Papai, traz libertação, traz cura, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, ministra o Teu amor sobre os corações nessa noite, ó Deus. Eu sei, ó Deus, que é uma área muito delicada que eu estou falando nessa noite, ó Deus, que muitas pessoas, ó Pai, são feridas, ó Pai, pela ausência do Pai, ó Deus, do Pai biológico, do Pai presente.
do pai que tinha amor, do pai que não compreendia o seu filho, ó Deus, mas o Senhor nos formou, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, diz a tua palavra, ó Deus. Oh papai querido, como nós queremos e nós te amamos, ó Deus, todos os dias. O Senhor é santo, ó Pai, o Senhor é justo, ó Pai, o Senhor é fiel, ó Deus. Fiel é a tua palavra, a tua bondade, a tua misericórdia, ó Deus. Que esse irmão, que essa irmã nessa noite, ó Deus, sinta-se perdoado, ó Deus, pelo Pai que é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Eu quero convidar aqui para me ajudar o irmão Jair, irmão Jairo. Hoje é dia dos pais, então eu vou chamar 2 pais aqui para nos ajudar. Os irmãos podem continuar de pé, por gentileza, se você consegue, tá bom? Se você pode. Hoje nós vamos ministrar e celebrar um memorial nesse suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados, e nesse pão, simbolizando o corpo dele que foi entregue por nós. Eu aconselho você que já é batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nas águas, mergulhado, que está em plena comunhão com Deus. Talvez você está nos visitando, é de outra igreja evangélica. Se você está em comunhão com Deus, com a igreja lá na sua cidade, com a igreja que você serve o Senhor, está em comunhão com a sua liderança, não tem nada que te impeça de participar dessa mesa, você está na liberdade. A Bíblia diz que o homem examine-se a si mesmo, porque que aquele que come e bebe indignamente, torna-se culpado da morte de Jesus. Esse pão não é o corpo de Jesus, e esse suco de uva não é o sangue de Jesus, mas é um memorial. E a Bíblia diz que muitos participavam da mesa indignamente, em pecado, sem reconhecer os seus pecados, e isso fez com que muitos dormissem e morressem na fé. E Deus não quer isso para você. Então, se você não se sente pronto para participar dessa mesa, eu aconselho que você não participe, mas é você e Deus. Não tem como eu dizer, o irmão vai falar assim, não, esse aqui pode pegar, esse aqui não pode pegar. É você e Deus. Então, enquanto os irmãos saem distribuindo, vocês não comam ainda, você que vai participar, nem bebam. Aqueles que não vão participar, pode se sentar, por gentileza. Só fique em pé, então, para ajudar os irmãos, os que vão participar. Tá bom? Os irmãos vão distribuir, e depois, em seguida, nós vamos comer e beber juntos. Não fique constrangido, porque você não vai participar hoje. Breve aí nós vamos reabrir a nossa classe de batismo, né? Para você que não é batizado, procure o seu líder de célula, né? Me procura no final, se você não participa de nenhuma célula. Nossas células ainda estão suspensas presenciais, que a gente vai criar algum mecanismo para a gente fazer a aula. Eu fazia sempre às 18 horas, mas agora estamos fazendo 2 cultos, para não dar aglomeração mesmo de pessoas, com número menor. Mas a gente tem outras ferramentas que a gente pode usar para estar fazendo o curso de batismo e preparação para o batismo. Nós vamos ter que se adaptar a essa nova realidade. Senão nós vamos parar de batizar, nós não podemos parar.
1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Então, em memória do Senhor Jesus, comamos e bebamos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que nós temos de expressar a nossa fé, a nossa comunhão com Cristo, através dessa mesa, Senhor, através do pão e desse suco de uva, Deus, aqui servido. Senhor, nós relembramos aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que o teu Filho fez em nosso lugar, ó Pai. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus. Nós não temos palavras para expressar o amor, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tem por nós, e nós só temos a agradecer nessa noite. Agora, Senhor, nós queremos anunciar, através desse ato, a morte, a entrega do Senhor Jesus em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Também, ó Deus, nesse momento, nós queremos, ó Deus, proclamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós, como igreja, aguardamos a volta do teu Filho, como justo juiz, que governará sobre as nações, ó Deus. Em nome de Jesus, que esse pão e esse cálice, ó Deus, não seja para condenação de nenhum de nós, mas que seja, ó Deus, como símbolo da nossa comunhão contigo. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém, ó Deus. Os irmãos vão passar recolhendo, aí eles vão estender e você coloca para mim dentro, por gentileza. Enquanto os irmãos podem louvar o Senhor. Obrigado.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus e encerrar o nosso culto? O nosso não, o culto a Deus. Nosso culto a Deus. Eu quero desejar uma semana abençoada para você e para sua família. E eu quero dizer para você que você não é órfão. Você tem um pai. Você tem um pai que é justo e te ama muito e quer cuidar de você todos os dias. Eu quero que você saia com isso no seu coração e na sua mente. Por mais que essa semana não seja, talvez venha passar algumas dificuldades, você tem algumas coisas que você não sabe como resolver, coloca diante do Pai. Coloca em oração. Apresenta ao Pai. Assim como um pai bom, a Bíblia fala que Jesus fala assim, que não tem coragem, se o filho pedir pão, ele vir com um escorpião, vir com uma cobra, quanto mais Deus, Jesus fala, que é um pai bom. Vamos falar nossa frase? 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, irmãos, uma ótima semana. Amanhã às 5 da manhã nós estamos aqui em oração. Se quiser participar conosco, está convidado.